Estamos dando início a mais um jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. E hoje nós temos muito conteúdo para trocas com o nosso querido telespectador. Informando que o nosso jornal AG News não é um jornal tradicional como você está acostumado a assistir. Notícias, tragédias, a gente deixa para quem já faz um excelente jornalismo. Nosso jornal ele tem o propósito de trazer conteúdo relevante que possa inspirar, informar, contribuir socialmente para o nosso querido telespectador. Nós temos também na programação os comentários de esportes com Fausto Grezana, para conectar o esporte ao nosso telespectador. E sempre no final, o nosso clima-tempo para você se prevenir e se organizar. Hoje, no jornal, nós teremos a presença especial da nossa convidada, a veterinária Gladys Costa, que é especialista em oncologia veterinária. Nós vamos conhecer um pouco mais, entender sobre essa doença, né, que é o câncer, que vem crescendo muito também nos nossos melhores amiguinhos. Nós também traremos aqui uma diquinha, né, uma participação da nossa querida Diorlinda Vigorosa. Ela mandou um recadinho especial para o telespectador. E a gente está com saudade, pois ela tem muito conteúdo, muita novidade. Esse ano, Diorlinda Vigorosa está aí montando a possibilidade de uma peça para o público físico. Então, tem novidade vindo aí com a Dior. Nós também vamos falar sobre um tema muito importante e trazer conta-gotas aqui no nosso jornal sobre etiqueta e comportamento. As pessoas, no decorrer dessa tecnologia, dessa velocidade, estão esquecendo valores, princípios fundamentais da educação e do convívio em sociedade. E nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, porque às vezes são detalhes pequenos que transformam e demonstram também o comportamento e um grande profissional. Pontualidade, a gente pensa que isso já é de outros tempos, mas isso segue como um produto fundamental de um reconhecimento de um profissional que reconhece o trabalho do outro. Então, a pontualidade ela é fundamental para mostrar o quanto cuidado você tem com o trabalho do outro, né? Com o compromisso. Então, mas tudo isso nós vamos falar hoje no nosso jornal, mas agora, no primeiro bloco, nós vamos trazer a nossa convidada de hoje, a nossa querida veterinária, especialista em oncologia, doutora Gladys Costa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Andréia, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um pouquinho, né, da saúde dos nossos pets. Para a gente é muito importante, porque a gente sabe que a gente vive numa rotina e a gente ainda precisa constantemente de uma informação, uma orientação fidedigna. E nada melhor com uma veterinária que é especialista na área de oncologia para nos trazer a informação correta, né? A gente vê muita distorção, que nem o nosso trabalho é totalmente um pouco, vai contra essa vertente das redes sociais e YouTube, porque lá você tem muitas inverdades, então a gente fica na insegurança. É verdade ou fake? Então a gente só vai assimilando insegurança naquilo que a gente está assimilando de conteúdo. Então, a GTV tem esse propósito, e o jornal de trazer exatamente para o telespectador um conteúdo de relevância e com pessoas que têm propriedade para falar, como a doutora. Bom, exatamente, a gente tem muita informação na internet, mas como tu falou, muita informação incorreta, né? Ou não tão completa. Então, sempre é bom procurar a voz, né? O comentário, a informação realmente de um especialista. Muito bem. E hoje nós vamos começar, né, esse bate-papo com a nossa querida doutora Gladys, trazendo um pouquinho sobre as mudanças, né, as doenças que surgem nas mudanças da estação, né, na alteração da estação do clima, que isso muda bastante para a gente, né, doutora? E, consequentemente, deve mudar para os nossos melhores amiguinhos. Com certeza. A gente tem muitos problemas respiratórios aí começando nessa época, né? Não é, a gente sempre faz a vacinação da gripe no mês de abril, ali março, abril, e com os pets é a mesma coisa. Tem muita gente que desconhece esses tipos de proteção,
uma proteção muito eficiente nessa época para os cães é a vacinação contra a gripe, conhecida como gripe, mas é a traqueobronquite, que é um problema respiratório muito comum em cães. E nessa época intensifica bastante, eles também têm bastante problema de alergia, né, de problemas respiratórios como um todo, tosse, espirro, dificuldade respiratória. Então é sempre muito relevante lembrar que quando muda a temperatura, vai mudar as patologias também e vai mudar os cuidados que a gente precisa ter com esses pets também, tanto o cão quanto o gato. A gente acaba falando mais de cão, que é o que a gente tem mais contato no dia a dia, é o que tem mais rotina dentro da clínica, mas os felinos também têm problema de alergia, de asma, de problemas respiratórios. Muito bom a gente saber disso. Olha como a gente às vezes não se dá conta que se existe essa alteração e nos ataca nossas rinite, sinusite, alergias, nos animaizinhos também acontece. E, doutora, esses sintomas, né, que a gente começa a ver o espirro, o narizinho gelado, como que a gente identifica e que tipo de procedimento que a gente deve adotar além da vacina? Digamos, se eu não dei a vacina, tem tempo para dar a vacina? Se deve dar a vacina quando o animalzinho está apresentando já os sintomas? Existem muitas dúvidas que daí a gente fica ali com medo. Será que eu vacino? Será que eu não vacino mais? Outra perguntinha também. A gente sabe que nessa nossa rotina a gente usa muito ar-condicionado. O animalzinho, Sim. ele tem, teoricamente, a proteção do pelo, né, por causa dos frios, mas será que ele também não acaba sendo prejudicado com essas mudanças climáticas até dentro de casa? Com certeza, tá? Com a questão da vacinação. A vacinação, ela é perpétua, digamos assim, ela é igual ao ser humano. A gente faz quando é filhote, as 3 doses ali, tanto quando é cão, gato, são 2 doses iniciais de vacinação, que é uma vacina que a gente chama de polivalente, onde tem vários vírus ali que vai trazer uma proteção para esse pet. Então, a gente faz esse esquema vacinal do início e depois a gente tem que fazer os reforços anuais. A vacina da gripe, como eu falei, não é uma vacina tão difundida, tão conhecida. Então, o veterinário que vai explicar para esses tutores na hora da consulta, vai falar dessa possibilidade, vai falar de outras vacinas também que existem, que a gente pode colocar ali junto no calendário, mas o básico é fazer essas doses quando são filhotes, né, iniciais ali da vida desse pet, e depois permanecer levando pelo menos uma vez ao ano, né, no mínimo do mínimo, uma vez ao ano no veterinário, para a gente ver se esse calendário vacinal está ok, se tem mais alguma complementação para fazer, porque hoje a gente tem muita prevenção para quase todas as doenças, então a gente consegue controlar muito mais que antigamente, nos anos ali que eu me formei, eu tenho 19 anos de formada, então quando a gente começou ali toda essa função dentro da medicina veterinária, tinha muitas coisas que a gente não conseguia prevenir, tinha muitas coisas que a gente não conseguia tratar, mas com a evolução da medicina veterinária, assim como na medicina humana, essas prevenções vão acontecendo, os novos tratamentos, novas vacinas, novas medicações, né? Então, precisa ir pelo menos uma vez ao ano no veterinário. E sobre o ar-condicionado, sim, eu sempre falo que a gente tem que prevenir e cuidar a questão da mudança de ambiente muito rápida, assim, tá no calorão e daqui a pouco bota no ar-condicionado. Qualquer mudança de temperatura muito brusca vai trazer problemas respiratórios tanto para o ser humano quanto para os pets. E como tu falou, eles têm a proteção do pelo ali, que o pelo é isolante térmico, mas ele é isolante térmico até ali, né? Até uma certa temperatura. Então, e tem a questão das vias aéreas que não tem pelo naquela região, ou tem pouco pelo, tem o nariz, as vias aéreas superiores, que são toda essa parte de garganta e tudo mais. Então, tem que ser cuidado essa questão da mudança de temperatura, tá? No calorão, no sol, e aí volta para dentro de casa, já liga o ar, já coloca no ar, não. Tem que ser de forma mais branda, mais tranquila essa mudança de temperatura para os animais. Muito bem. Olha como a gente não se dá conta e a gente pode muitas vezes estar comprometendo, sem se dar conta, a saúde do nosso próprio melhor amiguinho. Doutora, Exato. e essa questão, como que a gente identifica se o nosso cãozinho está febril? Como que a gente identifica se ele está? Porque muitas vezes um espirro é num momento, ele não está constantemente, né? E pode estar já apresentando alguma dor de garganta, um sintoma assim. Como que a gente vai identificar essa questão? E reforçando, que eu acho que eu não cheguei a entender, a vacina mesmo. O cãozinho já em gripe, ele pode tomar vacina ou não pode? Porque a gente sabe que isso, geralmente. Isso não comentei, Geralmente, realmente. isso.
Geralmente, nos adultos, a orientação é, se não tomou antes de ficar gripado, melhor esperar passar a gripe para tomar, né? Exato, é que a vacina ela é preventiva, ela não é tratativa. Então, é exatamente isso. A gente só pode fazer a vacina quando o animal está 100% íntegro, a saúde está 100% ok. Então, por isso que ela serve como prevenção. A gente vai fazer a vacina para prevenir o problema. Quando o paciente está com algum problema respiratório, intestinal, com qualquer virose, com qualquer problema de saúde, ele já não pode ser vacinado. A vacina sempre tem que ser com o paciente sadio. Nós também, se a gente tem um sintoma de tosse, de infecção respiratória, de dor no peito, alguma coisa, a gente não vai poder receber essa vacina, né? Falando da vacina da gripe nesse momento. Mesma coisa os cães, qualquer tipo de vacina tem que ser aplicada só quando o paciente está em 100% da sua saúde. E doutora, olha, tu vê como é importante essa orientação, porque daí a gente consegue trazer a segurança, né, para o telespectador. Eu, como leiga também, que tenho animais, né, a gente tem os nossos amiguinhos constante convivendo com a gente, então surgem muitas dúvidas, e são essas pequenas dúvidas e uns detalhes que vão fazer toda a diferença, né? Doutora, falando sobre a questão de oncologia, uma doença também que é o câncer, né, que foi crescendo muito também dentro dos animais. Era uma doença que já existia dentro da sua genética, ou ela surgiu justamente por uma mudança genética, pelo contato humano? Como se deu, né, o câncer dentro da linha canina, na linha veterinária? Isso, essa é uma ótima pergunta e uma pergunta bem frequente. Assim, sempre que eu atendo um paciente com câncer ou com suspeita de câncer, sempre me faz essa pergunta, né? Mas por que ele está com câncer? E o principal motivo é a questão do tempo de vida, né? Os cães, eles estão vivendo muito mais com a gente hoje em dia, né? Eles vão a 13, 14, muitas vezes perto de 20 anos, né? Então, eles estão durando mais tempo conosco na nossa vida, na nossa rotina. Por isso, também, eles estão tendo esses tipos de doença mais frequente, sabe? Esses tipos de doenças que antes dava mais em animais muito idosos e hoje em dia a gente vê mais com frequência na rotina. Assim como seres humanos também, a gente está tendo mais doenças crônicas de coração, de rins e tudo mais, devido ao tempo de vida que nós estamos cada vez aumentando mais. E com os pets não é diferente. Mas também tem toda essa questão da genética, sim, ela é uma doença que sempre existiu, é uma doença que sempre teve uma casuística, porém ela está aumentando pelo tempo de vida que esses pacientes estão tendo um tempo maior de sobrevivência, né, com a humanidade, e aí eles acabam tendo mais doenças crônicas, como de coração, rins, parte endócrina e também o câncer. E tu sabe que a gente vem trazendo muito sobre temas também sobre na terça-feira nós tivemos uma nutricionista falando, então já me traz um pouco essa referência quando você me fala de idade e também sobre os órgãos dos animais, e aí a gente entra naquela relação, será que realmente com esse crescimento de tipos de alimentos, de condimentos, de processamentos, não são produtos que acabam prejudicando, além do humano, também os animais, porque a gente sabe que todo tutor, né, sabe que se dá a ração, porque a ração é produzida justamente para atender a alimentação e diminuir os riscos de prejudiciais nos órgãos. Mas a maioria das pessoas dão alimentos do comida do dia a dia, pão, doce. Eu vejo as pessoas darem carne, osso. O que é verdade, o que pode, o que não pode, doutora, nessa relação entre humano e pet, né, quanto à questão alimentar? A oncologia como um todo, essas doenças de câncer, elas são influenciadas por vários fatores. E um dos fatores também é a questão da alimentação. Então, é muito importante falar com o veterinário, ver qual é a ração adequada para o seu pet, em qual momento da vida tem que ser trocada essa alimentação, porque também tem a questão da faixa etária. Hoje a gente tem rações para sênior, né, que é paciente idoso, a gente tem ração para filhote, para castrados, não castrados, tem para problemas de pele. Então, hoje a gente tem uma gama de possibilidades aí de tratamento, digamos assim, através da alimentação também. Então, por isso que é importante levar no veterinário, conversar com esse veterinário, para ver o que é mais adequado para ele. Mas, com certeza, interfere. Se esse paciente come doce, chocolate, come sal, temperos,
tem várias coisas que pets não podem consumir e que vão aí facilitar esse desenvolvimento do câncer. Um exemplo bem básico são os carboidratos. O paciente com câncer, ele não pode comer carboidrato, ou tem que comer um carboidrato de muito boa qualidade. E aí ele acaba comendo massa, arroz, resto de pizza, né, como tu falou, coisas de humano, e vai trazer aí um malefício muito grande para esses pacientes. E muitas vezes é por falta de desconhecimento mesmo, por falta de conhecimento naquela área. E eu percebo e vejo exatamente isso, falta de conhecimento. E a gente sabe que tem conteúdos, que tem temas que, se a gente não estiver abordando constantemente, o ser humano demora a assimilar. Então, sim, eu acho que a gente tem que trazer muito sobre isso para as pessoas terem, conscientizarem, né? Campanhas para a pessoa, porque senão é aquele hábito que tu faz, que tu trata o teu companheirinho, o teu melhor amigo, como se fosse humano, e ele não é humano. Então, é um erro, e as pessoas se sentem pecaminosas, digamos, maldosas, se elas não tratam ele como um humano. Mas não, tem que entender que é um companheiro, tem o afeto, né? Mas ele não pode ser tratado como um humano dentro da simbologia, dentro dos hábitos humanos, né, doutora? Exatamente, isso é muito importante a gente estar comentando, essa questão da fisiologia animal. Os pets, eles têm necessidades deles, né? Tanto o cão, quanto o gato, quanto o passarinho, cada pet, cada espécie específica, ela tem uma necessidade ou várias necessidades a serem cuidadas, a serem realmente respeitadas. E muitas vezes nós, seres humanos, acabamos desrespeitando essas necessidades. Como tu falou, acaba humanizando muito esses pets, deixa muito preso dentro de casa, não leva para passear, esse pet não socializa com outros cães, ele sofre com depressão dentro de casa, ele é muitas vezes o estepe emocional dessas pessoas, e aí também isso faz eles adoecerem com mais frequência, tá? A gente tem que lembrar que essas doenças emocionais são humanas, né? Então, ansiedade, depressão, vários problemas aí que são humanos acabam refletindo nos nossos pets quando a gente não tem esse controle de entender que eles são pets, que eles precisam socializar, que eles precisam brincar com outros cães, que eles precisam fazer buraco, que eles precisam ter um espaço para correr, ou seja, que pet tem que ser pet. Aí a gente precisa amar, a gente tem que amar, e é ótimo amar eles, mas a gente precisa, sobretudo, respeitar essas diferenças, essas necessidades fisiológicas, já de muitos e muitos anos lá, antes da gente, muitas vezes, né? Dependendo do pet. Exatamente. E a gente tem que abordar, e isso eu vejo, né, doutora, muito que as pessoas se sentem culpadas, está tão num processo de que se criou socialmente que que o pet acaba se tornando, né, um companheiro, seu melhor amigo, muitas vezes até hoje em dia a gente trata muito, meu filhinho, mas a gente tem que entender que é uma relação diferente, não é igual. Então, esse cuidado, as pessoas foram perdendo essa maturidade, e isso não tem idade, a gente fica impressionado, as pessoas às vezes não tem. Não tem idade, a gente pensa, é um adolescente, uma criança que vai tratar desse jeito por desconhecimento, não. Os idosos, as pessoas de mais idade, não se dão conta e entram nesse ritmo de desconhecimento, de tratar como se fosse um humano, né? E acaba prejudicando, porque por mais que tu ache que o teu afeto é a bondade de fazer carinho, de tratar como humano, ele tem a sua particularidade de animal, né, que precisa ser respeitado. Exatamente, e muitas vezes é como tu falou, a questão da alimentação eu vejo muito, muito como um prêmio. A pessoa passou o dia todo fora, aí depois chega em casa, traz um monte de guloseimas, um monte de coisa para aquele pet comer, para ele ficar feliz. E aquilo traz uma felicidade instantânea naquele momento, mas, como a gente falou, não está de acordo com a necessidade daquele paciente, porque muitas vezes é um paciente obeso, ou é um paciente idoso, ou é um paciente que tem alguma doença crônica que não pode estar consumindo tantos produtos que não são saudáveis para a vida dele, entendeu? Então, realmente a gente tem que ter esse discernimento, esse conhecimento melhor de como tratar de verdade melhor esse pet, não só do jeito que a gente imagina que para nós é bom, mas para eles não é tão bom assim. Perfeito. Doutora, e seguindo aqui na questão da oncologia no câncer no animal, como a gente identifica no momento que começa, que tipo de reações a gente vai observar? É uma bolinha externa? É a maneira de como o animalzinho digamos,
um órgão, na barriguinha. Como que a gente começa a identificar qual é o comportamento desse animalzinho que a gente tem que se alertar para ver o que pode, se já está chegando num processo de câncer? O mais importante de tudo é lembrar que o câncer, infelizmente, é uma doença silenciosa, tanto em humanos quanto em pets, tá? Então, o que é importante fazer para a gente conseguir diagnosticar esses tumores, diagnosticar esses problemas já cedo, né? Com uma qualidade de vida ainda muito boa desse paciente? É realmente fazer os check-ups anuais. Então, por isso que eu falei na vacinação ali, no mínimo, do mínimo, uma vez ao ano, né? A gente vai uma vez ao ano no médico veterinário para fazer um geral, conversar com esse veterinário e fazer as vacinas. Mas também seria muito importante fazer uma outra visita, então, depois de 6 meses, para fazer um check-up anual, fazer exames de imagem, fazer X de pulmão, fazer os exames de sangue, fazer aquelas baterias de exame que a gente também faz, porém, claro, no ser humano é muito mais exames, né? Uhum. Porque na cultura de fazer check-ups, mas é muito importante fazer o check-up para a gente poder já identificar alguma tumoração, alguma lesão, alguma coisa que está fora do normal daquele paciente, já. Quando são tumores externos, a gente consegue identificar em casa, como tu falou. Viu uma bolinha crescendo, um tumorzinho ali, que tu achava que era uma verruguinha, e daqui a pouco do nada ela cresceu muito. Uma cicatriz que não uma lesão que não cicatriza nunca, que está sempre vermelho, sempre sanguinolento, sempre parece que é abrindo toda hora. Então, qualquer coisa estranha, com continuidade, principalmente aquela coisa que não melhora, que melhora e volta, que melhora e volta, tem que ficar de olho que pode ser mesmo um câncer de pele, alguma coisa assim. Em cadelas e machos, a gente sabe também a questão da lesão ali na vulva, a questão de tumores de mama, vermelhidão em alguma região específica com dor, no macho, no testículo, né, ao redor do pênis. Então, a gente tem várias coisas que pode estar acontecendo ali, que pode ser um indício que aquele paciente pode estar com câncer. Então, principalmente, estar atento de como se mexer no normal, para qualquer coisa que sair do normal, já levar no veterinário para investigar. Porque eles mudam o comportamento, ou eles param de comer, ou eles não querem mais que façam carinho numa área específica, ou tu vê alguma lesão, como eu falei, algum aumento de volume estranho que antes não tinha. Então, qualquer anormalidade pode ser ali um indício de tumoração, de câncer nesse paciente. Puxa vida, então tu vê como a gente tem que estar atento, alerta. Às vezes a gente está numa rotina, num cotidiano, como a gente estava falando, a gente trabalha o dia inteiro, chega, aí quer agradar o animalzinho, dá lá a comida, mas não se atenta a ver se ele está, né, saudável, se não surgiu nenhum nódulo, se não está realmente prostrado, sem comer. Então, é realmente importante a gente estar alerta, porque pode surgir, como a doutora disse, né, chegar um processo de começar a surgir sem a gente esperar, porque a gente não está conseguindo acompanhar, às vezes, o dia a dia, né? O tempo inteiro daquele pet, né, doutor? Principalmente como a gente falou, nos pacientes idosos, pacientes aí a partir de 7, 8 anos, são os que mais têm tendência a desenvolver qualquer tipo de doença crônica. Então, se começar a ter qualquer sintoma diferente, está urinando mais que o normal, ou não está urinando, como eu disse, não deixa tocar numa área específica, ou ele fica lambendo, ou ela, né, fica lambendo sempre aquela área, tudo isso que seja alteração de comportamento do pet pode ser um indício de doença, de câncer ou de outras doenças também, como eu falei. Muito bem. Então, olha, uma grande importância a gente estar atento, às vezes, o comportamento do nosso amiguinho, porque. E agora que sabe que me surpreendeu agora escutar, doutora, porque a gente não tem a relação, a gente não tem a compreensão de quando ele é já idoso ou não. Vou dar um exemplo. A Pietra, que é uma luzinha, ela já está com 6 anos, vai fazer 6 anos e meio. Então, ela já está sendo considerada uma idosa. Ela é uma senhora de idade, ainda não idosa ainda, mas ela já está ali com uns 50 e poucos, 60 anos, mais ou menos já. Gente. Então, e é considerado verídico aquela questão de cada ano, 7 anos de Em média, idade? porque depende da raça. Por exemplo, o Lu, que nem tu falou, dura em torno de 13, 14, isso em livro, né? Eu sempre falo, na teoria, porque tem pets que vão mais e tem pets que vão menos, né? Mas é em torno de 13, 14, assim como o Poodle, o Shih Tzu, o Pug, tem vários que são essa média de idade. Já os cães maiores, Fila, Rottweiler, Pitbull, eles duram menos, eles duram em torno de 9 a 10. Então, não seria 7, seria 10 anos, mais ou menos. Então, com 10 anos, ele já é centenário, um pitbull com 10, por exemplo, né? Mas eu já tive pacientes que foram até 17.
Então, varia muito de um paciente para o outro. Então, há uma média que se fez em torno de 7, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da raça. Então, teoricamente, a gente consideraria a cada ano 7 anos. Então, seria cálculo 6 vezes 7, 30. Não, a Pietra já estaria com mais? Eu disse que teria mais porque ela, como eu disse, ela dura em torno de 13 a 14. Então, ela já está além do tempo médio da metade da vida, que seria 50. Por isso que eu disse que ela deve ter entre o torno de 50 e pouco, 60 anos, mais ou menos. Então, doutora, para te ver como é importante a gente estar falando isso, eu não me dava conta, então ela já deveria estar comendo uma ração sênior, então, teoricamente. Ainda não diretamente, porque, como eu te falei, normalmente 7, 8 por aí que vai ser sênior, né? Mas já pensar em fazer check-ups mais frequentes, olhar mais algumas questões que a gente não olhava antes, que era coração, a parte abdominal, ali os órgãos internos, boca, que são coisas que a gente vê que com a idade vai piorando, os dentes vão piorando, a mastigação vai dificultando, a visão vai diminuindo. Então, esses cuidados aí, a partir dessa idade, é bastante importante, porque a gente consegue, como eu falei, pegar as doenças bem no iniciozinho ali, já tratar ou já dar uma qualidade de vida melhor para esse pet. Muito bem, então, como é importante a gente trazer essas informações, doutora, tenho certeza que é só o começo, é como passa rápido, né? A gente vai trazer muito mais orientações, é um universo de conteúdo, né, para a gente poder tratar aqui para o telespectador, inclusive as doenças daquelas naturais do dia a dia, né, que é... Sim. Como é que se diz? Verminoses, e são doenças que são muito prejudiciais e a gente trata como naturais porque é o do cotidiano. Mas exato, eu ouço muitas vezes os tutores, né? Eu digo, olha, tá com uma pulga aqui, mas cachorro tem pulga, né? Aquelas coisas que a gente aprendeu na época com os nossos, mas cachorro tem que ter pulga, e a gente sabe que não, que eles com pulga, eles podem ser acometidos com doenças que a pulga transmite também, então tem muitos cuidados realmente que a gente acaba passando despercebido no dia a dia, como tu falou, na correria, trabalha, faz isso, faz aquilo, e a gente acaba não tendo tanto cuidado, digamos assim, com aquele pet, e aí quando adoece acaba gastando mais, acaba sofrendo mais, o pet também. Então é importante a gente conseguir controlar melhor essa prevenção deles aí, que não é difícil. Como eu falei, indo 2 vezes ao ano, pelo menos no veterinário, a gente já consegue controlar bastante bem já a saúde deles, ouvindo as orientações e seguindo essas orientações, a gente consegue manter uma vida bem de qualidade, com bastante tempo e saúde para os pets. Bom, doutora, já fica o convite num outro momento para que a gente possa falar de algo que também é muito importante. A gente trazer a relação de doenças que também podem migrar de humano para o animal e do animal para o humano. Que às vezes que isso é muito sério e a gente acaba não entendendo que isso também acaba entrando naquela questão dos cuidados que precisa ter da relação do humano com o pet. Mas isso nós vamos deixar para um próximo momento com a nossa doutora querida, doutora Gladys Costa, veterinária, especialista em oncologia. Doutora, deixa a sua mensagem aqui para o nosso telespectador, que depois nós vamos para um comercial. Tá, a mensagem principal é isso, não espere algo acontecer de grave com o seu pet para levar no veterinário. Qualquer mudança, como eu falei, de comportamento, de alimentação, de fazer xixi no lugar errado, tempo errado, tudo que vocês verem que não é a rotina daquele pet, que vocês estão acostumados a perceber que no dia a dia ele não faz, ele está fazendo, já vão levar no veterinário de estimação de vocês, como eu falo, né? Já levem no veterinário que vocês conhecem, ou na indicação de alguém que vocês conheçam, que também leva o seu pet lá, para já solucionar esse problema e trazer qualidade de vida e saúde para o seu pet. Muito bem, muito obrigado, doutora, pela participação. Eu que agradeço. Enriquecendo aqui a nossa programação do Jornal AG News. E logo, logo teremos de novo a nossa doutora para muito conteúdo aqui para o nosso telespectador. Não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e já voltamos. Beijo, doutora! Beijo. Até mais, tchau. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos.
do Sul será palco da maior feira pet da Serra Gaúcha, dias 5 e 6 de abril de 2025, nos pavilhões da Festa Nacional da Uva. E tudo isso montado em alto padrão, na melhor e maior infraestrutura de eventos da Serra Gaúcha, em um centro de eventos de 7.000 metros quadrados, exclusivamente para você, expositor Pet Serra Summit. Um evento onde as principais marcas players do mercado pet já confirmaram suas presenças. Convide sua equipe, venha fazer conexões e não deixe a sua marca de fora. A Pet Serra Summit contará com o primeiro Academy Grooming Competition, um campeonato de tosa que ajudará a desenvolver ainda mais o mercado de estética pet aqui na Serra Gaúcha. Mas por que Caxias do Sul? Pela pujança do mercado pet na nossa cidade, pois abriga mais de 700 empresas do setor. E juntando a região da Serra, Norte e Missões, temos mais de 6.000 negócios em um universo de mais de 15.000 empresas pets no Rio Grande do Sul. Então, fabricantes e distribuidores, não percam a chance de expor as suas marcas neste hub fervilhante do mercado pet do sul do Brasil. Mega divertido, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar, eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Estamos de volta dos comerciais e agora vamos aos esportes. Vamos ver o que aconteceu com os esportes com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja muito bem-vindo, Fausto. Bora lá, né? Vamos esse programa aí com muita Sul-Americana e muita Libertadores e bora para a gente comentar sobre tudo isso. Vamos saber o que aconteceu nesse jogo de ontem, né, Fausto? E nós temos aqui, ó, Grêmio venceu na estreia da Sul-Americana. Dá para deixar o gremista feliz com esse início? Mais ou menos, né? O Grêmio venceu o que a gente falava no programa de terça-feira, que é o pior time do Paraguai no atual campeonato paraguaio, né? Então, o Grêmio fez sua obrigação. E é muito bom quando faz a obrigação, porque realmente deixa o ambiente um pouco mais harmônico. Os gremistas têm que estarem satisfeitos pelo resultado, mas novamente o desempenho deixa uma interrogação, né? Será que a gente vai ver o Grêmio jogar bem em algum momento? Eu acredito que sim, eu acredito que o trabalho do Gustavo Quinteiros demanda tempo. E acho que o Sportivo Luquenho não é um adversário que vai nos dar esse, digamos que, uma visão muito ampliada do que pode ser o Grêmio nos jogos mais difíceis. Então, eu fico muito satisfeito pela vitória gremista, porque é uma competição sul-americana onde são 4 adversários e apenas um classifica, então somar os pontos iniciais é muito importante. Mas eu fico com uma pequena interrogação quanto ao desempenho. Eu ainda não estou confiante quando eu vou ver o Grêmio jogar, né? Inclusive o Grêmio sai vencendo por 1-0, toma empate do Sportivo Luquenho, e é muito difícil sair com a vitória de lá, né? Então, muito feliz pelo resultado, feliz pelo Grêmio dar esse salto inicial na classificatória, que é muito importante para quem quer realmente classificar na Sul-Americana, ao contrário de alguns brasileiros que tropeçaram, né, em competições, mas isso a gente fala daqui a pouco. O Grêmio fez sua obrigação e começou vencendo. Eu nem vi quanto foi o jogo do adversário do Grêmio no grupo, mas eu vejo que o Godoy Cruz venceu também aqui, venceu fora de casa o Grau, né, que é a equipe peruana, se não me engano. Então, o Grêmio e o Godoy Cruz saíram com os 3 pontos. O Godoy Cruz é o grande adversário do Grêmio nesse grupo, tem tudo para ficar entre os dois ali, a questão da classificação.
mas satisfeito. Vamos ver agora o Grêmio no final de semana contra o Ceará, jogo muito difícil em Fortaleza, e tem tudo para ser um grande jogo. Acho que o Grêmio conseguindo fazer bons jogos contra o Ceará e contra o Flamengo, o Grêmio começa a mudar de patamar, e é isso que eu espero nos próximos jogos. Bom, então vamos alimentar essa força para o torcedor gremista que está no momento, e vamos, né, quiçá esperar esse empenho, né, do time com a expectativa do Fausto. De saldo um pouco positivo, esqueci de comentar, foi que o Cristaldo foi titular, e o Cristaldo é o camisa 10 do Grêmio, né? Então, digamos que o saldo mais positivo desse jogo, que era teoricamente fácil, é a gente ver o Cristaldo tendo oportunidades de novo. Talvez, será que o Cristaldo vai voltar a ter oportunidades com o Gustavo Quinteiro? Ficou essa interrogação. Pelo jogo que fez, me parece ser um dos destaques do Grêmio, eu acho que o Cristaldo merece mais oportunidades, porque tecnicamente é um jogador acima dos demais no elenco gremista. Muito bem. E dando continuidade, brasileiros na Libertadores, Fausto. Bom, aí tem um destaque da terça-feira, que foi um jogo, no mínimo, assustador, né? Quem conseguiu acompanhar o jogo, e eu tive esse prazer de ver o Fortaleza e Racing, que na própria terça eu falei que era o grande jogo da noite, porque o Fortaleza é um time que tem bom trabalho do Vojvoda há muito tempo, enfrentavam o Racing, que é um time do Gustavo Costas, que foi campeão sul-americano ano passado, é um time muito competitivo, é um time muito forte, mas não deu nem graça o jogo, né? O Fortaleza foi amassado em casa pelo Racing, de maneira constrangedora, né? Foi 3-0 para o Racing, e se eu estivesse falando de 6-0, seria algo natural também, porque o Racing amassou por completo o Fortaleza, né? Eu até vi nas estatísticas, tu imagina, um clube que vem fora de casa, como o Racing, vem jogar em Fortaleza e chuta 24 vezes ao gol do Fortaleza, sendo 13 elas no arco, né? Teve bola na trave, então foi um verdadeiro amasso por parte do time do Racing em cima do Fortaleza. O 3-0 ficou barato e mostrou sim que o Racing vem para ser muito competitivo nessa Libertadores da América. De resto, a gente teve na terça-feira, acho que só o Fortaleza dos brasileiros, né? Na Libertadores, a gente teve na Sul-Americana, mas ontem a gente teve mais brasileiros. A gente teve ontem o jogo do Botafogo. O Botafogo perde para a Universidade do Chile, num jogo que parecia que o Botafogo ia até, de repente, vencer, porque estava se comportando muito bem na partida, mas toma um gol e a Laú consegue segurar o placar. Um resultado importante, porque no grupo do Botafogo é um grupo que tem o ótimo Estudiantes de La Plata, clube que hoje é dos novos ricos na Argentina, porque recebeu um aporte financeiro muito grande. E é um time que venceu na primeira rodada o Carabobo fora de casa. Tem jogadores muito interessantes mesmo no Estudiantes, é um time argentino muito forte, tem tudo para rivalizar com os brasileiros. Então o Estudiantes venceu, a Universidade do Chile venceu, então já o Botafogo já inicia 3 pontos atrás deles, então vai ter que correr atrás para classificar. De positivo, ontem tivemos a vitória do São Paulo, que foi enfrentar o Tajeres na Argentina, jogo muito difícil, apesar do Tajeres não ser das equipes mais fortes do futebol argentino, é sempre muito difícil enfrentar os argentinos, e o São Paulo conseguiu voltar da Argentina com uma vitória de 1-0, então é um grande resultado, apesar do desempenho não ter sido dos melhores, é um grande resultado e vale muito, porque em termos de classificação é um adversário direto e o São Paulo conseguiu largar na frente. E falando daí dos brasileiros na Sul-Americana, quem se destacou, Fausto? Bom, na terça-feira a gente teve o Cruzeiro perdendo para o União Santa Fé na Argentina. Foi meio castigado pelo jogo morno do Cruzeiro, né? O União Santa Fé faz um gol no finalzinho. O Fluminense conseguiu vir da Colômbia com uma vitória por 1-0 contra o Once Caldas, que é um time médio no futebol colombiano, não é uma equipe grande assim. Tem um título de Libertadores, mas no futebol colombiano o Once Caldas não é grande, mas é um grande resultado do Fluminense. O Atlético Mineiro foi enfrentar o Cienciano no Peru e voltou com 0-0. Em termos de classificação, é um bom resultado ali, um empate fora de casa, mas dava para sonhar com vitória. E ontem a gente teve o Vasco empatando com 3-3 com o Melgar, aquela equipe que o Inter tem aquele trauma da Sul-Americana, que o Inter perde nos pênaltis no Beira-Rio. O Vasco vai ao Peru e traz um 3-3.
e teve à frente do placar algumas vezes, então ficou um sentimento meio que triste para o torcedor vascaíno. O Vitória da Bahia empatou em casa com a Universidade Católica do Equador, não é a Universidade Católica do Chile, é a do Equador. Frustrante o resultado, porque se iniciava uma campanha sul-americana para uma equipe que não é acostumada a jogar esse tipo de competição, se esperava um pouquinho mais. E o Grêmio venceu o Sportivo Luquenha, a gente falou sobre isso. Agora, o grande jogo, assim, o grande destaque negativo foi o Corinthians, mais uma vez, né? O Corinthians vende título de Campeonato Paulista, mas parece que quando a gente para de falar de futebol nacional e abre o debate para o futebol sul-americano, o Corinthians está sempre em apuros, né? O Corinthians enfrentou o Huracan, equipe argentina mediana, faz até bom campeonato argentino, mas enfrentou em casa, né? Então tinha tudo para passar o trator por cima e mostrar o porquê o Corinthians é tão forte, tem grandes jogadores. Corinthians com o time titular, com o Depay, com o Yuri Alberto, com o que tem de melhor, conseguiu perder para o Huracan em casa, em São Paulo, por 2-1, ficou um resultado muito amargo. E eu não vou dizer que complica a situação corintiana, mas cria um sinal de alerta muito alto, porque nesse grupo do Corinthians classifica um de maneira direta, e tem América de Cali e o Huracan que confronto direto venceu o Corinthians na Arena Corinthians, então o segundo jogo é na Argentina, e o Corinthians pega um América de Cali, que é muito boa equipe, né? Inclusive é a líder do futebol colombiano hoje, e tem, para mim, talvez um dos jogadores sul-americanos mais talentosos, que é o Quinteiro, foi campeão para o Racing ano passado contra o próprio Corinthians, sendo destaque nos jogos que teve contra o Corinthians. É um cara que em questão de futebol tem muita qualidade. O que atrapalhava muitas vezes ele era a questão extracampo, né? Porque ele não parecia um cara muito interessado em manter a carreira em alto nível, mas tecnicamente é um dos melhores jogadores do futebol sul-americano, isso eu não tenho dúvida nenhuma, e o América de Cali tem tudo para ser uma das equipes que vai disputar essa classificação no grupo do Corinthians. Muito bem. E, Fausto, temos o nosso Internacional estreando hoje. O que esperar desse jogo? Podemos ir com toda a energia, acreditando que seremos campeões? Campeões, digo, vencedores desse jogo? Hoje tem jogo de 4 brasileiros jogam hoje, né? O Inter enfrenta o Bahia em Salvador. É um jogo muito difícil, mas muito difícil. O Bahia é uma boa equipe, é atual campeão baiano, tem grandes jogadores. Desde que o Grupo City comprou o Bahia se tornou uma potência financeira. É bom time, né? Tem Everton Ribeiro, tem o Luciano Rodrigues, que foi contratado, tem o bom Jean Lucas, Caio Alexandre. É um bom time de futebol o Bahia, e o Inter é um time melhor do que o Bahia, mas joga fora de casa, numa competição sul-americana. Tem tudo para ser um grande jogo. Não vou dizer que um empate por parte do Internacional seria ruim, pelo contrário, seria muito bom, porque é um confronto que é direto, né? O Inter e Bahia disputam essa vaga no próprio grupo. O Atlético Nacional da Colômbia venceu o Nacional do Uruguai por 3-0 na estreia, então já botou pressão em Inter e Bahia, então tem tudo para ser um grande jogo da noite. Mas também tem outros 2 jogos interessantes que os brasileiros, que são talvez, junto com o Internacional, os grandes equipes do ano, né? O Palmeiras nem tanto pelo seu desempenho, mas muito pelo que contratou. Mas temos Flamengo e Deportivo Táchira hoje. O Flamengo tem tudo para vencer o Táchira, mesmo sendo fora de casa. É uma equipe venezuelana muito fraca. E o Palmeiras pega o Sporting Cristal no Peru, tem tudo também para começar o seu caminho vencendo. Então, hoje é um dia muito importante para os colorados, mas também temos Flamengo e Palmeiras em campo. Eu estou muito otimista para ver o Inter jogar. Vi as escalações prováveis, fico muito feliz quando vejo o Fernando, porque para mim é um cara acima da média. Vejo que o Alan Patrick vai para o jogo, Wesley, Vitinho, Borreta à disposição, Bruno Henrique, Bernabé. Então, acho que o Inter tem condições de fazer um jogo excelente contra o Bahia e sim dar um início com o pé direito na sua Libertadores da América. Bom, eu fico motivada com os comentários do nosso comentarista, mas eu já senti que vai ser uma pedreira o nosso jogo de hoje. Mas não vamos desistir, porque o Colorado nunca desiste. O Inter deu azar, né? O Inter caiu no grupo da morte, né? A gente pode falar, porque são 4 equipes por grupo, né? Na Libertadores, né? São todos contra todos, são 6 jogos, mas se tu for analisar os grupos, por exemplo, o grupo A tem Estudiantes, Universidade do Chile, Botafogo, e tem o Carabobó. O Carabobó é um time morto, vai perder praticamente para todos. No outro grupo tem o Barcelona de Guayaquil, River Plate, Universitário e Del Valle. Tem 2 equipes ali, talvez, que não sejam tão fortes.
O Flamengo pegou o Central da Argentina e o Deportivo Táchira da Venezuela, então são adversários que provavelmente vão ser eliminados, junto com a LDU, é boa. O São Paulo pega um Libertad, um Tajeres, um Aliança Lima, que apesar de fora de casa fazer jogos difíceis, em casa certamente o São Paulo vai passar o trator em cima. O Racing pega um grupo com o Atlético Bucaramanga, time pequeno na Colômbia. O Palmeiras pegou o Sporting Cristal no grupo, Bolívar da Bolívia, entende? E o outro grupo tem Peñarol, San Antônio, que é uma equipe que estreia, fraquíssima. E já no grupo do Inter, não. O Inter pega o Bahia, que é pedreira, pega o Nacional, que é tricampeão de Copa Libertadores da América, e pega o Atlético Nacional, que é o maior time da Colômbia. Então, é um grupo onde todos os jogos são difíceis. O Inter vai enfrentar o Bahia fora hoje, o Atlético Nacional em casa depois, o Nacional fora, o Bahia em casa. Todos os jogos são muito difíceis. Então, é um grupo da morte, porque estão 4 equipes que são muito poderosas e muito fortes no futebol sul-americano. E isso deixa cada jogo do Inter mais nervoso, né? Então, a gente pode entender que para o Inter nunca foi fácil e nem vai ser. Não vai ser, é verdade. Não vai ser. Fausto, e dando continuidade, um destaque europeu. Bom, se a gente for pegar o que está acontecendo no futebol europeu nesses últimos meses, não tem como não destacar o Barcelona, né? E para mim é muito satisfatório poder destacar o clube que eu considero o maior clube do mundo. Apesar de não ser o clube mais vitorioso como o Real Madrid, para mim é o clube que mais representa algo positivo no futebol mundial. É o Barcelona por tudo que é o Barcelona. E ontem, inclusive, o Barcelona enfrentou o Atlético de Madrid no segundo jogo da Copa do Rei, semifinal, e foi ao estádio do Atlético de Madrid depois de um 4-4 em Barcelona e venceu o Atlético de Madrid por 1-0. E o destaque é que o Barcelona foi ao estádio do Wanda Metropolitano do Atlético de Madrid e foi completamente detentor da bola, detentor do jogo. E eu não posso não destacar 2 caras que, para mim, fazem temporadas absurdas, né? 3 seriam o Rafinha também, por tudo que vem fazendo, mas eu queria citar nesse momento o Pedri, que eu falo há muito tempo que, para mim, é o meia mais criativo do futebol mundial. Eu não vejo ninguém tendo mais bola no corpo, e ele não é um cara avantajado fisicamente, mas bola e talento no corpo, no meio-campo, a mais do que o Pedri. Para mim, o Pedri é um extraterrestre no que joga bola, talentoso pra caramba. E também falar do Lamine Yamal, né? O Lamine Yamal é uma coisa absurda, né? Não dá pra gente conceber um cara de 17 anos fazer o que ele tá fazendo na temporada, né? O Lamine Yamal, ele é quase destaque em todo jogo. Ele é a referência nos lances de ataque do Barcelona. Ele tem 17 participação em gol em 26 jogos para um cara de 17 anos. E é tão absurdo pensar no Lamine Yamal com 17 anos, porque com 17 anos nem Messi, nem Neymar, nem Cristiano Ronaldo jogavam o que joga o Lamine Yamal, para a gente ter noção do quanto é absurdo o que joga o Lamine Yamal. E parece que ele está em grau ainda de evolução, então eu não sei nem o que esperar do Lamine Yamal com 20 anos de idade, porque com 17 ele já é uma referência técnica mundial, sendo titular da Espanha, sendo destaque do Barcelona, e não é contra os garotos de 17, 18 anos, não, é contra os profissionais do mundo inteiro. Então, não tem como não destacar essa temporada do Barcelona e esses destaques individuais, né? É muito legal ver o Barcelona jogar, por se tratar de um time com essa identidade dos jogadores jovens e por realmente ter esses jogadores jovens sendo destaques. Eu até separei para dar uma olhada, para ter dimensão disso. Um dos zagueiros titulares do Barcelona é o Cubarsí. Ele tem 18 anos, ele nasceu em 2007. O lateral esquerdo titular do Barcelona é o Baldé, nasceu em 2003, tem 21 anos. Tu pega o meio-campo que foi titular contra o Atlético de Madrid, decidiu. O Pedri, nascido em 2002, tem 22 anos. O Fermín López, nascido em 2003, 21 anos. O Lamine Yamal, nascido em 2007, 17 anos de idade. E aí tu pega e vai ver os caras que entraram. O Gerard Martin, nascido em 2002. O próprio Ronald Araújo, que está há muito tempo, é capitão. O Eric Garcia, nascido em 2001. Tu vai lá para o banco de reservas. O Héctor Forte, nascido em 2006. O Gavi, nascido em 2004. Então, é absurdo ver um time tão jovem sendo tão líder no futebol europeu. Impressionante. Vai dar o que falar, então, muito ainda pela frente, porque estão no início das suas carreiras, né? E já tendo esse grande destaque. Fausto, para a gente trazer para o nosso telespectador, aonde que o telespectador vai poder assistir o jogo do Inter de hoje?
O jogo do Internacional hoje, para não falar nenhuma besteira e entregar o lugar exato que vai ter o jogo do Inter, vamos às informações. O Inter vai aparecer na ESPN ou no Disney Plus. Perfeito. Então, telespectador, já se programe aí se quer assistir. Para todos, né? O Inter na ESPN, Disney Plus, o Palmeiras na Paramount Plus. Perfeito. E o Deportivo Táchira e Flamengo vai ser também na ESPN, Disney Plus. Muito bem. Então, nós temos aí a informação dos jogos que acontecem hoje. Agradecendo a participação, sempre enriquecendo o nosso jornal, do nosso comentarista Fausto Grezana. A tua mensagem, Fausto, para terça-feira estarmos... Aliás, terça não, nós vamos ter que... na verdade, terça-feira, o jornal vai para o telespectador, nós vamos gravar antes, por causa que estaremos aqui num evento aqui na cidade de Porto Alegre. Mas, terça-feira, então, teremos aqui mais Jornal AG News com o nosso comentarista. Deixa aqui a tua mensagem para o telespectador para esse final de semana. Bom, saudações positivas aos gremistas pela vitória, né? Empolgação pela estreia do Internacional na Copa Libertadores da América, e no final de semana a gente tem muito assunto, porque tem Inter e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Eu até vou passar os adversários. O Grêmio enfrenta o Ceará lá em Fortaleza e o Inter enfrenta o Cruzeiro no Beira-Rio. Então, no programa de semana que vem, temos muito assunto. Temos Inter contra a Bahia pela Libertadores e temos todos os jogos do Brasileirão. Desejo um ótimo final de semana a todos e até semana que vem. Então, é isso aí. Não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial. Temos recadinho da Diorlinda Viborosa aqui para vocês. Vamos ao recadinho da Diorlinda e em seguida os comerciais. Beijo, Fausto. Tchau, tchau. Olá, amigos de Olinda Viborosa, como estão? Tudo bem? Olha só, mas eu venho para falar um negócio sério. Ontem, depois daquelas chuvas todas que aconteceram, o nosso asilo ficou danificado, estragou várias coisas. Então, vamos lá, Asilo Padre Cacique, 1178, quem quiser fazer uma doação, quem quiser dar uma ajuda, vai lá, ou entra nas redes sociais, ou procura no Google, tem como ajudar. Valeu, galera! Um beijo e daqui a pouco, hein? Em breve, o nosso espetáculo com combate contra o etarismo e o abandono de idosos. Beijinho, até mais! Mega, mega, mega divertido. Mega, mega, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Estamos de volta dos comerciais e agora vamos para o Clima-Tempo. Vamos ver o que vem por aí com o clima. Estamos aqui com Porto Alegre, com 26 graus de temperatura nesta quinta-feira, 24 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 22 Bagé. Podemos observar pelo mapa do estado do Rio Grande do Sul muita nebulosidade, mas tempo firme em todo o estado. Nós vamos aqui para Santa Catarina, 25 graus em Florianópolis, nesta quinta, 25 Chapecó, 21 Lages. Tempo dentro do estado de Santa Catarina, possibilidades de chuva em Florianópolis nesse exato momento, possibilidade de chuva em alguns pontos isolados no estado e também na região de Lages. Não é aquela chuva em abundância, mas está lá regando a cidade de Florianópolis, né, com um pouquinho de volume de chuva passageiro. Estado do Paraná, temos 26 graus em Curitiba, 30 Londrina, 22 Cascavel. Também segue tempo firme na maioria das regiões do estado do Paraná, com possibilidade de chuva na região de Cascavel, Guarapuava e perto ali na região de Londrina. Vamos ver o que o clima nos aguarda amanhã, na sexta-feira. Sexta-feira temos uma queda de temperatura em Porto Alegre, com 19 graus
na capital, 18 Santo Ângelo, 16 Uruguaiana, 14 Bagé. Podemos, então, observar que o clima já começa a ficar um tempo firme e seco e dentro da temperatura mais amena e agradável para a estação do outono. Então, temos o estado do Rio Grande do Sul inteiro aqui com tempo firme e seco e com temperaturas mais agradáveis. Nós temos aqui estado de Santa Catarina, 26 graus nessa sexta-feira em Florianópolis, 20 Chapecó, 19 Lages, também segue tempo firme e seco em toda a região de Santa Catarina, né, com sol e tempo firme. Estado do Paraná, também nesta sexta-feira, 23 graus em Curitiba, 28 Londrina, 22 Cascavel, seguindo o tempo firme e seco, nebulosidade em algumas regiões, mas não tem previsão de chuva para esta sexta. Vamos ver no sábado. Sábado teremos um acréscimo na temperatura de Porto Alegre com 22 graus, 20 Santo Ângelo, 18 Uruguaiana, 18 Bagé, seguindo o tempo firme e seco em todo o estado, com nebulosidades em algumas regiões aqui pelo mapa. Estado de Santa Catarina, 24 graus em Florianópolis, 18 Chapecó, 19 Lages. Neste sábado, tempo firme e seco em toda a região de Santa Catarina, mas com nebulosidade, muitas nuvens no céu. Já no estado do Paraná, teremos 15 graus em Curitiba, 23 Londrina, 19 Cascavel, uma queda na temperatura na capital em Curitiba e possibilidade de chuva sim na região. Terá chuva neste sábado lá na região de Curitiba e também no interior do estado do Paraná. A gente pode observar que é uma chuva que ela vem aquela frente meio que na horizontal aqui, mostrando que atinge na horizontal o estado do Paraná. Vamos ver o que o clima nos apresenta no domingo. Domingo teremos um aumento na temperatura em Porto Alegre, com 24 graus, 24 Santo Ângelo, 23 Uruguaiana, 21 Bagé. Seguimos com tempo firme e seco em todo o estado do Rio Grande do Sul. Será um domingo de muito sol, de um pouquinho de calor, né, no aumento da temperatura, mas uma temperatura mais amena e compatível com a estação do outono. Teremos aqui Florianópolis com 24 graus em Santa Catarina, 20 Chapecó, 18 em Lages, já tempo firme e seco também no estado de Santa Catarina no domingo e com algumas nuvens na região e também no litoral. Já no estado do Paraná no domingo, temos um aumento na temperatura para 18 graus em Curitiba, 23 Londrina, 23 Cascavel, segue daí o tempo já mais firme, né? Passou a chuva, então estado do Paraná com bastante nebulosidade, mas cessa a chuva no domingo. Nós temos aqui a previsão do tempo para você se programar e se organizar aqui, né, no seu final de semana, curtir. Um beijo grande, um bom final de semana e muito conteúdo aqui para vocês na programação da GTV. Beijo!